Louvado seja o Senhor por tudo isso. Domingo que vem é Dia dos Pais, a igreja vai estar celebrando aí. Nós vamos estar celebrando com os irmãos esse tempo maravilhoso, né? Esse tempo que é importante estar celebrando. Eu queria levar você mais uma vez para o Salmo 119, onde a gente sempre faz aqui a leitura. Nós vamos ler alguns versos, porque esse salmo ele exalta a palavra de Deus. O culto de quinta-feira nós estamos honrando a Bíblia, o nosso livro principal, e Salmo 119 está bem no meio da Bíblia. Eu queria ler hoje os seguintes versos, a partir do versículo 17 em diante, uma honra à palavra de Deus. Diz o Salmo: faze bem ao teu servo, Senhor, para que eu viva, e assim observarei a tua palavra. Daqui uma oração que todo mundo pode fazer, o verso 18: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma se consome de anelos por tuas ordenanças em todo o tempo. Tu repreendestes os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas o teu servo meditava nos teus estatutos. Os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Vamos ler a próxima sessão. A minha alma apega-se ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Você percebe que todas as coisas que ele fala estão ao redor da palavra de Deus. Meus caminhos eu te descrevi, e tu me ouvistes, ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, e assim meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza, então fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade, mas ensina-me benignamente a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, diante de mim pus as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não seja eu envergonhado. Eu percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Alguém pode dizer comigo: graças a Deus pela palavra de Deus. Hoje, mais uma vez, eu li a Bíblia, eu tirei o meu tempo com a palavra de Deus, e mais uma vez eu agradeci a Deus pelo privilégio de ter o livro de Deus em português, na minha mão, na minha língua, na minha casa, e eu poder ler a palavra do Senhor. O verso principal da nossa escola, o primeiro verso que que eu uso aqui, é Isaías 42, 21. Isaías 42, 21. Eu queria ler esse texto com você. Esse versículo é o principal da minha aula, desde a primeira aula. Isaías 42, 21. Diz assim: foi do agrado do Senhor, né, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. O agrado de Deus não foi engrandecer os nossos sentimentos ou as nossas experiências, mas o agrado do Senhor foi engrandecer a sua lei. Então, eu queria fazer uma recapitulação rapidamente da última aula, onde eu falei algumas coisas sobre como valorizar a palavra de Deus. Vou mencionar 3 coisas apenas: que a relação de Deus com o homem sempre foi através da sua palavra, ele fez isso desde o começo. A segunda coisa que nós falamos na aula passada é que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Se há uma coisa que Deus faz questão de cumprir, é a sua palavra. Outra coisa importante que nós estudamos é que precisamos prestar atenção quando lemos a Bíblia, porque precisamos lembrar quem está falando, não é um homem. E nós lemos Números 23, 19, que diz: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele, não o cumprirá; tendo dito, não o fará. Quando a gente lê a Bíblia, não estamos lendo a palavra de um homem, mas nós estamos lendo a palavra do Deus vivo, e é preciso ter
isso em mente quando lê a Bíblia. Então, eu terminei a aula falando que nós precisamos valorizar o que Deus já falou. Precisamos valorizar o que Deus já falou, tá? Eu queria caminhar com você nessa questão de a Bíblia é o livro em que Deus já falou. The Bible is the book where God has spoken already. So, se a Bíblia é o livro que Deus já falou, e você ignorar o que Deus já falou, e ele está na sua língua, está na sua casa, como você pode esperar que Deus só possa falar outras coisas quando você não leu ainda o que Ele já falou? Eu queria que hoje nós pensássemos um pouquinho sobre o fato de que antes de nós pedirmos qualquer resposta específica de Deus para a nossa vida, em qualquer área da nossa vida, seja finanças, casamento, qualquer área que a gente precisa de uma resposta, ou qualquer coisa que a gente está perguntando para Deus, antes da gente ter qualquer pergunta, você já leu o que Deus tinha falado? Porque a Bíblia é o livro onde Deus já falou. Sabe quando você vai fazer uma pergunta para uma pessoa, mas antes de você perguntar, ela já tinha falado tudo? É esse caso. A Bíblia é o livro em que Deus já falou. O que eu gostaria que nós atentássemos é que, antes da gente fazer tantas perguntas para Deus, que a gente fosse lá e lesse o que Ele já falou. Não faz sentido ficar fazendo perguntas para alguém que já falou tudo, sendo que você não foi lá e não leu o livro dele, o que ele já tinha falado. Vamos ler esses textos aqui, começando com Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 29, o verso 29. Eu queria pedir, quem que eu vou pedir? Talvez o pastor Renato, para ajudar esse casal que está ali, se eu puder, na fileira da frente, a encontrar os textos bíblicos. Talvez o senhor pode ajudar. Pastor Renato, obrigado aí. Então, quem puder ler ali na tela, quem não puder ler. Deuteronômio 29, 29, a palavra de Deus diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos as palavras dessa lei. Eu gostaria que você prestasse atenção nas coisas que Deus já falou. As coisas encobertas pertencem a Deus. Deus não conversou muito com a gente sobre os outros planetas, as outras galáxias. Deus não falou muito com a gente sobre a origem dos anjos. Deus não falou com a gente sobre um monte de coisas que a gente tem perguntas. Mas eu queria perguntar se você já leu o que Ele já falou. Porque às vezes a gente está querendo saber um monte de coisa que Deus não falou, e a gente está desprezando as que Ele já falou. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. E a pergunta do Espírito Santo é: o que eu e você estamos fazendo com aquilo que Ele já nos revelou? Eu vou dar a resposta, e não é boa. Nós estamos ignorando. Nós ignoramos o que Deus já falou. O objetivo dessa classe é que nós paremos de ignorar, é que nós lembremos que já tem muita coisa para a gente ler, porque já muita coisa foi falado. E o que foi falado já é suficiente para nos fazer andar fortes, vitoriosos, felizes, nos dar todas as armas que precisamos, toda a estratégia para vencer os problemas. Nós estamos tendo problemas porque ignoramos o que Deus já falou. Alguém repete comigo: a Bíblia é o livro em que Deus já falou. Então, por favor, leia o que Deus já falou. Na mesma página, no capítulo 30, no versículo 4 de Deuteronômio, 14, na verdade. Olha só, Deuteronômio 30, 14. Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Puxa vida, eu queria que nós prestássemos atenção como Deus já trouxe a palavra tão perto de nós e já tornou ela disponível. Ela está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Amados, honestamente, nós, a igreja do Senhor, precisamos nos arrepender
de ignorar a palavra e começamos a prestar mais atenção à palavra de Deus. Estas aulas de quinta-feira não têm o objetivo de trazer mais um sermão, elas têm o objetivo de nos ajudar a valorizar o que a gente já tem em casa. Alguém diz comigo: eu tenho um tesouro em casa. Só o problema é que nós não somos garimpeiros. Eu sou um bom garimpeiro da palavra de Deus. Eu garimpo a palavra. Eu busco ouro, eu estou lá garimpando o ouro na palavra de Deus, porque o tesouro está lá, as coisas que Deus quer revelar, que Deus quer trazer. Por que eu estou aqui na frente pregando? Porque eu fui garimpar, eu fui lá buscar, e eu tenho feito isso por muitos anos, e essas coisas estão hoje disponíveis, bem claras para mim. Outro verso que nós vamos ler é o Romanos, no capítulo 10, Novo Testamento, Romanos 10, versículo 8, a palavra é a seguinte: mas que diz a Escritura? Que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Deixe-me dizer que todas as nações de língua portuguesa não têm desculpa diante de Deus de não terem sabido nada sobre Deus, porque a Bíblia é um livro gratuito, é um livro que está disponível na internet, é um livro que está em português, que está disponível a todos os brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, angolanos, todas as pessoas que falam língua portuguesa, sem falar do inglês. A Bíblia está disponível, todo o tesouro de Deus está disponível. As pessoas não terão desculpa de não saberem, porque a única coisa é que elas não foram ler o livro, elas não foram estudar. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? A palavra de Deus está dizendo em Romanos 10, 8, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. A palavra da fé que pregamos é a mesma coisa que está em Deuteronômio 30, versículo 14, ele está errado, verso 14, tá? Então, muitos não podem ouvir o que Deus, muitos não merecem pedir para Deus falar, porque nem leu ainda o que Deus já falou, tá? Antes de nós termos qualquer necessidade, nós aparecermos no planeta, de nós estarmos aqui, Deus já tinha falado. Alguém diz comigo: Deus já tinha falado antes de eu chegar aqui. Eu queria perguntar: você valoriza isso? Você tem ido buscar o que Deus já falou? Você não era nem gente, você não era nem projeto. Eu e você não éramos nem projeto, e Deus já tinha falado tudo que eu precisava ouvir. Alguém diz comigo: a palavra chegou antes de mim. Então, tipo assim, eu queria saber se você valoriza a palavra, porque Deus te envolveu na palavra, te protegeu na palavra, te deu vida na palavra. Deus planejou que tudo na minha vida e na sua prosperasse na palavra. Nós chegamos, a Bíblia já estava aí, nós não nascemos com Adão, nós estamos muito providos e responsabilizados por toda a provisão da palavra de Deus que já existe em nossa vida, mas nós aprendemos a nos igrejar, nos religiosar, nos viver dentro da religião sem observar a palavra de Deus. Alguém diga comigo: leia a Bíblia. Só mais uma vez: leia a Bíblia. Porque, tipo assim, você começando a ler a Bíblia, Deus vai começar a despertar em você o interesse pela palavra dele, aquilo que ele já falou, tá bom? As palavras de Deus já estavam esperando por nós, antes de nós chegarmos aqui com nossos problemas e necessidades. A palavra de Deus já existia, já estava aí. E sabe, tem um verso no Salmo 119 que diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Sabe um livro que vai ter na Bíblia, lá no céu? Não vai ter livro nenhum que eu escrever, nem que o pastor Beligrã escrever, não vai ter livro que o pastor fulano escrever, não vai ter livro de ninguém lá. Mas um livro vai ter na Bíblia, no céu, a Bíblia. Porque a palavra do Senhor, ela permanece para sempre no céu. Alguém diz comigo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Eu quero louvar a Deus essa noite, valorizar a palavra que sai da boca de Deus junto com você. Alguém pode dar glória a Deus e celebrar o fato de que Deus fala e vai ficar para a eternidade. Os versículos que a gente está lendo aqui hoje, vamos ler na eternidade, porque se há um livro que vai permanecer, é a palavra de Deus. Deus já falou comigo que eu tenho que escrever alguns livros. Eu já comecei, mas esse é um processo que eu preciso de muita ajuda. E eu não estou tendo nem tempo, mas não estou nem preocupado,
porque o livro que era para escrever já foi escrito. O livro que era para as pessoas lerem já foi escrito, e você tem na sua casa, e se não tem, eu te dou um de presente. Agora, eu queria perguntar, depois de tudo isso, eu quero perguntar isso aqui. Me ajuda, vai. Ele funciona quando ele quer. A palavra de Deus e nós. Deus engrandeceu a sua palavra, mas eu quero perguntar se nós a engrandecemos também. Ok? Porque Isaías 42, 21 diz que Deus engrandeceu a sua palavra. A pergunta é, e nós? O que nós temos engrandecido em nossa vida? O que nós temos elevado em nossos estilos de vida? Tá? Eu queria dar para você o significado da palavra engrandecer. Quando você vai engrandecer algo, você vai priorizar aquilo, você vai valorizar, você coloca aquilo acima de outras coisas. Eu vou falar para vocês um exemplo das coisas que nós gostamos de engrandecer. Os nossos preciosos filhos. Oh my God! Como nós gostamos de colocar os filhos acima de tudo. Isso é engrandecer. Isso é engrandecer. Agora, em vez de engrandecer tanto os seus filhos, ou isso ou aquilo outro, engrandeça a palavra. Porque o que Deus escolheu engrandecer foi a sua palavra. E a pergunta é se nós estamos fazendo estas coisas. Olha, nós infelizmente aprendemos a engrandecer os nossos sentimentos na igreja e na nossa experiência religiosa. Tá? Infelizmente temos engrandecido mais a nossa experiência sensorial na religião do que a palavra do Deus vivo. O que eu estou falando? É lógico que você quer estar na presença de Deus e sentir. Fala comigo, eu quero sentir a presença de Deus. E a frustração nossa é justamente quando a gente não sente a presença. O problema é que nós estamos aprendendo, e aprendemos muito bem aprendido, já estamos craques em, quero sentir, cadê o sentimento? Cadê o sentimento? Eu estou aqui adorando, mas se eu não estou chorando, se eu não estou sentindo, eu não estou adorando. Se eu não sentir algo no culto, o culto não foi bom, porque nós estamos valorizando demais a experiência sensorial, nós estamos nos relacionando com Deus, mais através de nossos sentimentos, de nossas emoções, do que através do que Ele falou. O que Deus falou pode não trazer emoção nenhuma, e daí? Ele falou, é a palavra do Deus vivo, ela vai valer por toda a eternidade. Igual eu falei na aula passada, a gente precisava aprender a se conformar com uma palavra de Deus, mas não conforma. Você quer o sentimento, você quer sentir, e quanto mais pentecostal for o culto, e melhor é o culto. Eu entendo que é bom sentir. O problema é que nós estamos engrandecendo o nosso sentimento, ao invés de engrandecer a palavra de Deus. Quando nós vamos engrandecer a palavra de Deus? Essa é a pergunta. Deus engrandeceu a sua palavra, mas e nós? Quando é que nós vamos realmente engrandecer a palavra de Deus? Eu quero ler esses textos aqui no Salmo 119, a começar pelo versículo 147. Nós não estamos na igreja para engrandecer o pastor, nós não estamos na igreja para engrandecer a denominação, também não estamos na igreja para engrandecer nossos sentimentos. Nós vimos aqui ao redor da palavra de Deus. Salmo 119, verso 147, o salmista diz: antecipo-me à alva da manhã e clamo, aguardo com esperança as tuas palavras. 148, os meus olhos se antecipam às vigílias da noite. Para quê? Para que eu medite na tua palavra. Veja como o salmista, ele tem essa palavra como prioridade, pela manhã, pela noite, pela madrugada. No verso 163, o salmista diz: odeio e abomino a falsidade, porém eu amo a tua lei. A pergunta continua: quando vamos engrandecer a palavra de Deus em nossa vida? Todos dizem comigo: eu amo a palavra de Deus. Mas hoje nós não estamos falando só de amar a palavra de Deus, estou falando de engrandecer. Engrandecer é colocar acima de outras coisas. Mais uma vez, queria parar no meu ponto aqui.
O texto básico que Deus me deu para essas aulas foi Isaías 42, 21. O que diz? Foi do agrado do Senhor engrandecer a lei e torná-la gloriosa. A pergunta de Deus para nós agora é: nós estamos engrandecendo a lei? Eu amo a lei, mas ela está em primeiro lugar? Ela para mim é tudo? Ela está sendo engrandecida? Ou eu apenas respeito a Bíblia, considero a Bíblia, mas eu estou falando de colocar ela acima? É isso que nós estamos fazendo nesta classe. Agora eu queria falar com você sobre algo, porque o verso que eu acabei de ler aqui no Salmo 119, que é o 163, esse verso diz assim: odeio e abomino a falsidade ou a iniquidade, porém eu amo a tua lei. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o poder de odiar a iniquidade. Talvez você nunca pensou nisso, mas a Bíblia ela sempre faz essa diferença entre amar a justiça e odiar a iniquidade. O que a gente não percebe é que só é possível amar a justiça quando você odeia a iniquidade. Não há uma relação aqui de eu não gosto da iniquidade, eu não gosto, mas você não odeia. E aqui está falando de algo mais forte, a palavra é mais forte. Odiar a iniquidade é você ter um ódio. Quem sabe o que é ódio? Ódio não é uma raivazinha, ódio não é uma aversãozinha, ódio eu não gosto muito. Ódio é uma coisa, é um sentimento chocado, ele foi vivido, ele foi trabalhado, ele se tornou ódio. Então eu odeio a iniquidade. O que nos dá poder para odiar a iniquidade é a palavra de Deus. Deixa eu tentar explicar um pouco isso. Há muitos evangélicos e cristãos, vou falar cristãos, em muitas igrejas, mas eles não mostram muito ódio pela iniquidade. Eles servem a Deus com muita coisa misturada do mundo e eles não se importam muito com certos pecados, porque não há um ódio gerado no coração deles. Não há uma raiva gerada contra a iniquidade. A iniquidade é tolerada, os pecados são, isso não tem muito nada a ver não. Isso não é tão perigoso assim não. Isso é errado, mas não é tão assim, igual você está falando. Não há um ódio. E sabe por que não há ódio? Porque não há Bíblia. Porque antes das pessoas amarem a justiça, elas precisam odiar a iniquidade. Só se santifica muito quem odeia o pecado. Mas as pessoas não têm na religião e nas igrejas chegado ao ponto de desenvolver ódio pelo pecado. Elas meio que, pecado não, né? Pecado não. Mas o pecado ainda está ali, não é aquela coisa tão absurda. Ninguém tem muito medo do pecado, não tem um ódio muito grande. Eu queria que você prestasse atenção nesses versículos. Vamos começar com 104. O salmista diz assim: pelos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que eu aborreço toda a vereda da falsidade. O fato dele aborrecer a falsidade é por causa dos preceitos. Ele está envolvido nos preceitos do Senhor. E a Bíblia, ela te dá ódio pela iniquidade. Os crentes não leem a Bíblia e por isso não existe essa rejeição do pecado tão grande. Não existe. É preciso desenvolver um ódio pela iniquidade. De onde esse ódio vai vir? Da palavra de Deus. E aqui encaixa muito bem um dito que alguém falou: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta dele, mas os dois não vão conviver juntos. Porque quanto mais uma pessoa se envolve com a palavra de Deus, mais ela vai odiar o pecado. E é isso que o salmista está falando. Agora vai ao verso 113. O salmista diz assim: aborreço a duplicidade. Irmão, tem muito crente que não aborrece não, ele fala uma coisa e a outra, e para ele é tudo igual. Fala assim e não é a mesma coisa. Nós não vamos nem pedir para perguntar quem conhece crente que faz isso. Eu vou, não vai. Eu faço, não fez. Eu sou assim, você vai olhar, não é. A pessoa não tem ódio de ser duas coisas. Mas o que Davi está dizendo? Eu aborreço a duplicidade,
Porém, presta atenção na próxima frase, porque a razão de ele aborrecer a vida dupla é por quê? Porque eu amo a tua lei. Quem entendeu o que eu estou falando nessa noite? Por que as pessoas não odeiam as coisas ruins dentro da igreja? Mais uma vez eu quero perguntar pelo Espírito de Deus essa noite: por que não há mais crentes zelosos, ardentes, rejeitando o pecado, odiando a iniquidade? Porque não amam a lei de Deus o suficiente. Eu falo para vocês, sem um grande amor pela Bíblia, muitos de nós é só praticantes de religião. Muitos de nós estão se enganando, veste uma capa de cristão, mas dentro não é cristão, é uma capa. E uma capa fininha, rasga rapidinho. Qualquer coisa arranha aquela capinha maravilhosa. Você tem que desenvolver um amor pela lei de Deus, para que você seja capaz de odiar a iniquidade. Eu falo isso porque todo o meu zelo pela obra de Deus, todo o meu zelo pela casa de Deus, não vem da religião que eu faço parte. Sou obrigado a fazer parte de uma religião, não vem dela. Não vem de nenhum seminário que eu fiz, não vem de nenhum curso que eu fiz. Todo o zelo no meu espírito vem da palavra de Deus. Se eu prego a verdade, é por causa da palavra de Deus. Porque eu podia ser um outro tipo de pastor que pregasse outro tipo de coisa. Eu podia estar falando de dinheiro, eu podia estar falando de outras coisas que as pessoas se empolgam por aí. Mas por que eu tenho um zelo pela verdade? Por causa da minha ligação com a palavra de Deus. Se você quer ser verdadeiro, não tem como ser verdadeiro sem a Bíblia. Não tem como ser uma pessoa que odeia o mal sem a Bíblia. Não tem como você odiar a iniquidade, mostrar zelo pela presença de Deus, sem você ter um envolvimento com a palavra de Deus. Por que sua fé é tão fraca? Eu quero perguntar devagarinho: por que a sua fé é tão fraca? Porque você não tem costume com a Bíblia. Fé em Deus, segurança em Deus, saber quem você é, tudo isso vem de um envolvimento com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. O que torna o homem uma tocha acesa na presença de Deus é a palavra de Deus. O que faz um homem odiar o pecado é a palavra de Deus, não é pastor, não é igreja, não é religião. O que faz uma pessoa amar a justiça, e Jesus falou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu não vejo muita fome e sede de justiça, de uma vida reta na vida de muitos cristãos. Eu vejo uma mistura, eu vejo um relaxo. Eu não vou nem falar de pastores, porque misericórdia. Dá vontade de colocar tudo num quarto e dar uma corça em todo mundo. Porque não há muita rejeição do mal, não há muita separação do que é errado. Por que as pessoas estão se misturando a igreja com política, misturando com isso, misturando com aquilo, misturando com dinheiro, misturando com tudo que não presta? Porque não tem uma relação próxima com a palavra de Deus. O que faz um homem, uma mulher, uma igreja odiar a iniquidade é a sua relação, é a proximidade com a palavra de Deus. Quando eu não tenho palavras para explicar, por causa da profundidade, eu falo um pouco mais alto. Alguém ora comigo, por favor. Nesse momentinho nós vamos orar. Deus, dá-me fome e sede de justiça. Dá-me ódio pela iniquidade. Dá-me ódio pelo pecado. Eu estou tão acostumado com o pecado que eu não odeio o pecado. Eu estou acostumado com ele. E eu estou acostumado com o pecado porque eu estou distante da tua palavra. Eu vivo distante da Bíblia. Eu não sei o que é a Bíblia. Alguém diz comigo: Deus, tem misericórdia de mim. Me dá amor pela tua palavra. Porque se eu amar a tua lei, eu odiarei a iniquidade. Mas se eu não amar a tua lei, eu não vou sentir tanta situação assim. Me ajuda, Senhor. Amando a palavra de Deus, eu vou odiar a iniquidade. Right? E esse é o poder para odiar a iniquidade, é se envolver com a palavra de Deus. Odiar é desenvolver um espírito de aversão, o suficiente para você ser capaz de renunciar, resistir, lutar contra. Quando você odeia uma pessoa, você não quer ficar perto dela, você não fica de conversinha com ela, só se for falso demais, só se for assim, daqueles...
Quando você odeia uma coisa, você não suporta o cheiro, você não suporta ver, porque você desenvolveu o ódio pela iniquidade. Odiar é resistir, odiar é ser capaz de denunciar, de renunciar. Eu não vejo muitas pessoas fazendo isso. E deixa eu falar o que é esse odiar. Esse odiar a iniquidade, ele é o poder do espírito humano na sua própria libertação. Porque como os espíritos das pessoas estão tão misturados com a iniquidade, o espírito deles não tem essa garra de rejeitar, de lutar, de vencer, de rejeitar. Deixa eu dar um exemplo. Eu sempre falo que para crente, roubar é pecado, matar é pecado. Aí até inclui umas coisas menores, tipo mentir, fumar, beber, essas coisas. Tá, mas viver numa atmosfera de tristeza e depressão não é pecado. Viver numa atmosfera de angústia, de sofrimento e tormento interior e emocional não é pecado. Por que a gente não odeia a tristeza? Porque não ama a alegria o suficiente. Por que não ama a alegria o suficiente? Porque não entrou na presença de Deus ainda o suficiente para entender que no trono de Deus, até a tristeza pula de alegria. A tristeza faz festa na presença de Deus. A atmosfera onde Deus está é uma atmosfera intolerante à tristeza e depressão. Como é que você pode andar assim com Deus e a tristeza ao mesmo tempo? Como é que você pode andar assim com Deus e a depressão, e a angústia, e o tormento mental, e essas coisas? Se a atmosfera onde Deus está, diz a palavra de Deus, que na sua presença há abundância de alegria, até a tristeza salta de alegria. O que eu vejo nos crentes? Não há um ódio pela depressão, não há um ódio contra a tristeza, as pessoas gostam de ficar ofendidas, gostam de ficar tristes, gostam de se afastar, porque não há um ódio, não há no espírito dela um rejeitar dessa atmosfera. O que tem de gente servindo a Deus em depressão há anos e anos e anos, achando que Deus está nisso? Bom, Deus teve que me confrontar. Eu estou falando de mim, hein? Deus teve que dizer para mim: para de sangrar, você fica sangrando na minha presença, você está lá no altar, mas está triste, se arrepende dessa tristeza, dessa atmosfera. Você está falando a coisa certa, mas na atmosfera errada. Deus, Ele quer gerar em nós esse poder de odiar a iniquidade. Deixa eu dar mais um versículo para você. Espero que o seu espírito ele comece a se levantar para entender que a relação dele com a palavra de Deus é a única coisa que capacita um espírito humano a ser liberto. Eu quero dar um texto para você marcar na sua Bíblia, marcar. Isaías 7, 15 e 16 é um texto que tem que estar marcado. Eu vou te falar por quê. Porque ele tem um segredo nele. Isaías é um livro tão fantástico que ele tem uma forma de falar que é diferente dos outros profetas. Isaías é um profeta assim, clássico demais. Isaías está falando assim: olha, manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. É do tipo assim, para uma pessoa ter o poder na vontade dele, e agora eu estou falando, e ali é comer, tá? Eu que escrevi rápido, ficou errado. É comer manteiga e mel para fortalecer a vontade. Você pega um crente na igreja que não tem vontade o suficiente para vencer o pecado, não tem força de vontade. Onde que está essa vontade tão fraca? Por que essa vontade é tão fraca? Porque não come manteiga e não come mel. Porque a palavra de Deus está dizendo que se comer manteiga e mel, saberá discernir entre o certo e o errado, terá poder para escolher entre o certo e o errado. As pessoas até sabem o que é errado, pastor Renato, mas não tem força para dizer não. Alguém diz comigo assim: nenhum pecador tem força em si mesmo para dizer não ao pecado. Tudo bem, vocês falaram certo. Agora deixa eu te falar outra coisa que o pecador tem, que você não falou, que eu não vou pedir para você falar. O pecador, ele não tem só
essa fraqueza de não ter o poder de dizer não ao pecado. Ele tem também uma consciência. E o pecador, ele também sabe o que está errado. Ele também sabe o que está errado. E muitas vezes, esse pecador não quer fazer o que está errado. Como assim, pastor? Eu vou te levar para um versículo que não está escrito ali. Se você puder abrir aí, Romanos 7. Romanos 7. Porque o pecador, ele não é só fraco para não dizer não ao pecado. Ele tem uma outra coisa nele também. Em Romanos 7, versículo 15, o apóstolo Paulo fala o quê? O que eu faço, eu não entendo. Porque o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu não quero, isso eu faço. Espera aí, tem duas coisas aqui. Primeiro, o pecador está mostrando que ele não tem poder para fazer o certo que ele quer fazer. Mas ele está dizendo também que ele sabe o que é errado e que ele quer fazer o certo. Ele sabe o que é errado e ele quer fazer o certo, só não tem poder para fazer o que é certo. Fala para mim se a criança de 3 anos não sabe que ela está roubando o biscoito que a mãe falou para não comer. Porque quando você pergunta onde é que está o biscoito, ela está com farelo na boca, um biscoito atrás e diz assim, não sei não. Quem ensinou ela a mentir? Deixa eu perguntar, aquela criança ali, ela não sabe que está mentindo? Ela sabe. Por que ela está escondendo um biscoito aqui? Porque ela sabe que está errado. O pecador sabe que está errado, embora ele não tenha força para dizer não ao pecado. Porém, a palavra de Deus está dizendo, se comer manteiga e mel, vai saber escolher entre o mal e o bem. Não tem desculpa para não escolher o correto, porque Deus colocou manteiga e... Irmão, essa expressão manteiga e mel está falando só de uma coisa, um alimento forte o suficiente para fazer você dizer não ao pecado. Por que a igreja anda fraca? Por que muita gente anda fraco? Por que não tem fé? Irmão, é a ausência da palavra de Deus. O pecado é a negligência é com a Bíblia, é com o livro. E a gente precisa corrigir isso no meio da igreja. Afinal de contas, a gente está dizendo que quer servir a Deus. Como é que você serve a Deus sem o livro? Você não tem nem poder para escolher entre o certo e o errado. O poder está no livro. Você tem que comer manteiga e mel. Você tem que comer manteiga e mel para poder. Eu vou ler de novo Isaías 15, 7, 15, 16. Quem tem uma versão, nova versão internacional aí? Nova versão internacional? Obrigado. Ele comerá coalhada e mel, até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Ele comerá coalhada, manteiga e mel, ele comerá primeiro, até chegar na idade de saber escolher o que é certo e rejeitar o errado. Oh meu Deus do céu, eu queria parar aqui, para que a igreja entendesse que Deus nos deu o alimento que nos ajuda a renunciar ao pecado. Pastor, não tem força. Não tem força, você não está lendo a Bíblia. Deus nunca mandou você ter força. Deus já sabe que nenhum pecador tem força. Deus não espera que um pecador tenha força, mas Ele espera que o pecador coma manteiga e mel. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, então aí, porque o menino vai crescer, obrigado, e ele vai aprender a rejeitar. Você quer que o seu filho aprenda a rejeitar o mal na escola? Ensina ele a ler a Bíblia. Você quer que seu marido seja um homem de Deus? Ensina ele a ler a Bíblia. Você quer que sua mulher seja mulher de Deus? Ensina a ler a Bíblia, ensina a ler a Bíblia, ensina a ler a Bíblia, ensina a ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia.
Você vai comer manteiga e mel e sair desse marasmo, dessa fraqueza, dessa moleza, dessa covardia espiritual. Por que há tanta covardia no espírito das pessoas? É tão fácil o diabo fazer as pessoas cativas, porque elas estão longe da comida. Se você não come, você não tem força, o diabo fará o que ele quiser de você. Mas a palavra de Deus proveu tudo para a gente. Agora, eu quero levar você para isso aqui. Em Salmo 1, versículo 3, ele diz uma coisa que eu sempre repito na igreja aqui, que o justo será como a árvore plantada junto às correntes de águas, as folhas não caem, uma árvore, as folhas não caem, no tempo certo dará o fruto. O que eu gostaria de falar agora em relação à palavra de Deus é o seguinte: quando você come a palavra de Deus, quando você se alimenta dela, quando você planta a palavra de Deus em você, talvez você não está vendo o fruto ainda acontecer agora, porque todo fruto tem um tempo. E quando a palavra de Deus diz assim, no tempo certo dará o seu fruto, deixa eu falar qual o segredo que está aqui. A palavra de Deus que você está lendo hoje, às vezes você tem 11 anos de idade, uma criança tem 10 anos de idade, como eu tinha 7 anos de idade lendo a Bíblia, eu não estava entendendo tudo, eu não estava entendendo teologia, mas eu estava plantando a palavra de Deus dentro de mim. E o que eu estava fazendo era enraizando a minha alma na palavra de Deus, eu estava criando uma raiz bíblica dentro de mim. Agora presta atenção no poder de uma raiz. Uma raiz pode ficar plantada dentro de você, sem dar fruto durante muito tempo. Mas porque ela está dentro de você, vai chegar um tempo em que o tempo ativa a raiz que está dentro de você. E porque tinha uma raiz dentro de você, agora é inevitável um fruto ser produzido. Deixa eu te dar um exemplo do que aconteceu no Covid. As pessoas que morreram no Covid eram as pessoas que tinham problemas de saúde. Tinha uma raiz de doença dentro delas. O que o Covid trouxe? O tempo de florescer a raiz. E a raiz foi a morte. Cuidado com as raízes que estão dentro de você. Agora, se você quer uma raiz para produzir fruto bom, coloca a raiz, coloca a raiz, coloca a raiz, porque no tempo certo ela dará o seu fruto. Ei, a pregação que eu estou fazendo hoje é um fruto de raízes plantadas por 5 décadas. 7 anos de idade comecei a ler a Bíblia. Com 57, tem quantos anos que eu leio a Bíblia? 50 anos de leitura da Bíblia. Se eu tenho essa mentalidade bíblica, se eu tenho essa revelação bíblica, é porque o fruto está produzindo. Por que o fruto está produzindo agora? Porque o tempo, foram 5 décadas para produzir o fruto que está produzindo agora. Porque no tempo certo dará o seu fruto. De onde eu estou tirando o fruto que eu estou alimentando vocês? Esse fruto não foi plantado semana passada. Essa raiz está lá há 5 décadas. Agora, o texto está dizendo qual é o fruto que ele está produzindo. Eu vou te falar, é o fruto do versículo 2 no Salmo 1. O que diz o Salmo 1? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Come on. Come on, church. Você está meditando na palavra de Deus. O que você não está vendo, o que não está percebendo. Não entendi nada, não recebi nenhuma mensagem para pregar. Não senti nada. E daí? Você está plantando uma raiz. Você está meditando na palavra de Deus. Você não sabe o que aquilo está fazendo na sua alma. Você não sabe que aquela raiz que está lá, vai chegar um tempo na sua vida, que o Espírito Santo vai descer sobre você, e assim como ele gerou Jesus no ventre de Maria, ele vai gerar em você um fruto, que a palavra de Deus estava lá, e porque você plantou a palavra de Deus dentro de você, um fruto da palavra vai surgir na sua vida. Agora eu te pergunto, vai surgir algum fruto onde não tem raiz nenhuma? Então vira para a pessoa, ou para você mesmo, e fala, planta aí, crente, planta aí. Planta a palavra de Deus em você. Planta a palavra de Deus em você. A Bíblia não é palavra dos homens. A Bíblia é palavra de Deus. Então, no tempo certo, ela dará o seu fruto.
Eu quero passar por uma das partes mais importantes. Vou pular esse texto, eu quero passar por essa parte aqui. Talvez eu termine a aula aqui nesse ponto. Eu gostaria que você aprendesse a apreciar o som da voz de Deus. Porque se eu estou falando da palavra de Deus, ela vai chegar a você através de um som. Alguém pode dizer para mim como que é o som da voz de Deus? Uau, a própria palavra está dizendo lá, Cantares capítulo 5, verso 16, a Sunamita diz que o falar do meu amado, o seu falar é muitíssimo suave. Eu digo para vocês, essa suavidade do falar de Deus é uma bênção para nós e um problema. Como assim? Bom, eu vou te explicar. Bênção porque o falar suave é um falar que não ofende, não violenta, é um falar que consola. E eu gostaria de chamar a atenção da igreja para poder aprender a discernir entre a voz de Deus e a voz do inimigo. Porque o problema é que a gente tem ouvido tanto a voz do inimigo, e eu vou dizer por que a gente tem tanta tendência a ouvir mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Uma das razões é porque a voz de Deus é suave. E o nosso ouvido não está acostumado com gente suave falando com a gente está acostumado com violência no ouvido, com grito. Porque o diabo, ele não fala suave, ele grita no seu ouvido, ele empurra a voz dele, ele obriga a voz dele em você, e o seu ouvido está mais acostumado com um grito do que com um falar suave. Come on, gente. Olha, eu quero que você discerna, porque a dureza do nosso coração, ela predispõe o nosso coração para ouvir a voz aterrorizante do inimigo. Ei, um coração mole, um coração puro, um coração limpo, um coração sem trauma, um coração sem angústia, um coração sem memórias ruins, não tem ninguém aqui, né? Olha só, um coração sem trauma nenhum, sem dureza nenhuma, sem incredulidade nenhuma, um coração de bebê, que não tem nenhum aqui hoje, um coração de bebê, é um coração acostumado com uma canção de niná, com falar suave. Mas o coração de um homem de 40 anos de idade, que já sofreu tudo nessa vida, que já passou tudo que é ruim, está acostumado com o quê? Dureza, dureza, dureza. Qual é a voz que mais se adapta a esse coração? Qual é a voz que esse coração mais se adapta? É a voz da dureza. Porque o nosso coração é endurecido. Ele está mais predisposto a ouvir a voz do inimigo do que a voz de Deus. Vou te falar por quê. Eu quero te falar de algumas características da voz de Deus. Querido, Cantares 5,16 diz que o falar de Deus é muitíssimo suave. Presta atenção. O verso não diz é muito suave. O verso diz muitíssimo suave. A voz de Deus é muitíssimo suave. Características do som da voz de Deus. A voz de Deus, ela aproxima você. É uma voz que aproxima. Se ela for falar numa situação de um casal, ela nunca fala em divórcio. Ela nunca fala em separação. A voz de Deus sempre vai falar o quê? Para aproximar. Quando alguém está chateado com alguém, quando alguém quer... A voz de Deus nunca vai falar, sai mesmo, vai embora mesmo, vai para longe mesmo, vai cuidar de sua vida. A voz de Deus nunca fala isso. A voz de Deus faz o quê? Aproxima. A voz de Deus também é uma voz que perdoa. Em outras palavras, quando você está com um problema com alguém, ela nunca fala, é isso mesmo, fica com raiva mesmo, aquilo lá não presta não, perdoa aquilo não merece não. A voz de Deus fala isso? A voz de Deus fala o quê? Perdoa. Eu te pergunto, nosso coração está mais acostumado com a voz de Deus ou com a outra voz? A voz de Deus é uma voz que traz alegria, uma voz que alegra. A voz de Deus, ela relaxa você. Se você chegar no trabalho, pegar o veco, começar a limpar uma casa e ouvir a voz de Deus, você começa a cantar.
Você começa a rir. E a pessoa que está lá na cozinha fala: ô fulano, o que está acontecendo aí contigo? O que foi? Não, filho, eu estou ouvindo o som da voz de Deus. Ela alegra o coração. Mas se você estiver ouvindo a voz do inimigo, você tranca o coração na hora. Porque a voz do inimigo enrijece o seu coração. Você entra em pânico na hora. Eu quero que você veja a diferença entre a voz de Deus e a voz do inimigo. A voz de Deus, ela traz paz. Você pode estar numa perturbação, numa situação para resolver 10 coisas difíceis, mas se você ouvir a voz de Deus, Ele sempre está te falando: calma, vai dar tudo certinho, você pode ficar tranquilo. Você não sabe como, tem uma voz dentro de você falando que tudo vai dar certo. É uma voz que traz paz no meio da tempestade. Essa é a voz de Deus. A voz de Deus, ela sugere uma solução e ela espera uma decisão. A voz de Deus não é uma voz que obriga você a tomar uma decisão agora. Se não for agora, porque vai ter que ser agora. A voz de Deus não é assim. A voz de Deus é sempre uma voz paciente. Ela está sempre sugerindo e ela espera você tomar a decisão. Deus nunca impõe a voz dele. Eu quero que você compare essas características com as características da voz do inimigo. Características da voz do diabo. A voz do diabo é uma voz de imposição. Quando você está numa situação e você sente uma imposição sobre você, e você está sentindo uma opressão naquela imposição, o diabo está falando. A voz do diabo é uma voz da precipitação. Deixa eu te explicar um pouquinho essa coisa da precipitação. O diabo, ele te apressa a fazer as coisas. Ele te pressiona, ele te aflige, ele coloca uma urgência dentro de você, e dizendo assim: se não resolver esse problema hoje, vai morrer. Ele põe um negócio na tua cabeça com tanta certeza de que tudo vai morrer hoje, que de hoje não passa. Quem está falando dessa urgência não é o Espírito Santo. O Deus, ele não te apressa, ele não te precipita a uma coisa desse jeito. É igual aquele vendedor terrível, que ele está com você aqui, e ele obriga você a comprar agora, e você não, amanhã liga para mim e fala: não, tem que ser hoje, você tem que deixar aqui o depósito hoje. Sabe aquele vendedor, manipulador, que ele obriga você a fazer a compra agora, nesse momento, porque ele sabe que se ele deixar você escapar, você não vai comprar? O diabo é assim. É a voz da precipitação. A voz do diabo é a voz da ansiedade. Eu não sei se vai dar certo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. O coração começa a palpitar. Está faltando ar. Eu preciso tomar um ar ali fora. Ei, quem está falando com você? As pessoas não discernem a voz do diabo. Elas não estão acostumadas com aquela voz muitíssimo suave. Elas estão mais acostumadas com a voz da precipitação, a voz da imposição. E a voz da incredulidade: não vai dar certo, não. Eu não sei, não vai dar certo, eu sei que não vai, eu já vi, olha, isso aí não vai dar errado. E alguém está: não, vai dar certo, não vai, eu sei que não vai, não deu certo com a fulana, não vai dar comigo, não vai dar. E a voz da incredulidade não é a voz de Deus, é a voz do inimigo. Outra coisa que o diabo, ele é a voz que afasta. Você viu o que ela te falou? Risca aquilo do seu livro, aquilo não presta para ser sua amiga. Outra coisa, não pisa mais na casa dela. Fala assim: nunca mais eu piso aqui. Qual foi a voz que falou? A voz do diabo afasta. Qualquer seja o conflito, a voz do diabo manda você para longe. Eu queria que você comparasse essas coisas para descobrir quando Deus está falando e quando o diabo está falando, porque as pessoas não sabem, no meio da igreja as pessoas não sabem. Eu queria te dar essas características. Se você está debaixo de precipitação, você está ouvindo a voz do diabo. Se você está debaixo de ansiedade, você está ouvindo a voz do diabo. Se você está debaixo de imposição, se você está debaixo de incredulidade, você está ouvindo a voz do diabo. Agora, outra coisa: o diabo é um matemático, físico, biólogo, dos melhores que existem. Ele trabalha na lógica. Então, a voz dele está na lógica dos fatos. Ele conversa com você sobre o que aconteceu. Ele fala com você: você viu? Ela falou exatamente essas palavras. E ele lembra você exatamente o tom de voz que ela falou. Porque ele quer que você trabalhe com os fatos, com a lógica, que você não pode negar que aquilo aconteceu. A voz do diabo, Deus, ele não valoriza muito
o que as pessoas falam ao pé da letra. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes um casal vem conversar comigo, um casal não, um dos cônjuges. E geralmente numa situação assim, que imagine que a mulher saiu de casa, tá, ela traiu o marido, ela está com outra pessoa, e ele está querendo que ela volte. Imagina essa situação, né? Só que aí ele fala para mim assim, não, pastor, mas ela falou para mim, ela está falando para mim que ela não me ama. Ela já falou para mim 10 vezes que ela não me ama. Ela não me quer mais, ela já falou que não me quer. Aí eu estou conversando com a pessoa e dizendo assim, você não pode pegar o pé da letra o que ela fala, porque ela não sabe o que está falando agora. Não, pastor, mas ela falou que não me quer. Eu ouvi ela falar e ela não me quer mesmo, pastor. Ela falou que não me quer. Sabe como você agarra o que as pessoas falam ao pé da letra? É porque o diabo está dizendo assim, não abra mão do que ela falou, não abra mão do que ela falou, porque mesmo enganado como ela estiver, eu quero que você se prenda aos fatos. A lógica. Essa é a voz do diabo. Se você fosse conversar com Deus sobre o que a pessoa falou, Deus ia dizer assim, não leva muito em conta o que ela falou não, porque ela não estava bem, ela não está no melhor dela, então essa não é a melhor verdade dela. Era assim que Deus ia falar com você. Mas o diabo não, o diabo, olha, ela falou isso, pastor, quer ouvir? Pastor, olha o texto que ela mandou. Pastor, olha aqui, peraí, só um pouquinho, deixa eu te mostrar aqui, para o senhor ver. Por quê? Porque você está preso na lógica. E quem está falando com você? O diabo. E você discerne, porque você não sabe fazer a diferença entre a voz de Deus e a voz do diabo. Você se prende aos fatos. E uma das coisas mais comuns é a voz do medo. Como as pessoas andam com medo, como elas andam intimidadas. Sabe, às vezes, pastor, eu não fui porque eu fiquei com medo disso. Pastor, eu não vou fazer de novo porque eu estou com medo. E eu estou com medo. Eu falei, quem está falando com você? E a pessoa, como é assim, pastor? Como assim? Eu estou tentando fazer ela entender que ela está ouvindo medo, mas ela não consegue discernir que a voz da intimidação é que está determinando as decisões dela, e ela está tomando decisões baseadas no medo, e não decisões daquela voz que traz paz. Eu pergunto para vocês, nosso coração está mais inclinado a ouvir a voz suave ou a voz do grito? Qual a voz que a gente está mais pronto para responder? A voz muitíssimo suave ou a voz da violência? Qual a voz que o nosso ouvido está mais acostumado desde a infância? Levanta só uma mãozinha comigo e pede misericórdia. Fala, Jesus, tem compaixão. Jesus, me ajuda. Jesus, tira a dureza do meu coração. Jesus, tira a dor, todo o trauma, tudo aquilo que me permite ouvir a voz do inimigo e acreditar tão rápido na voz dele, porque a tua voz é muitíssimo suave, mas o meu coração é duro, Senhor. Meu coração é duro, eu preciso de misericórdia, me ajuda. Alguém pede, clama comigo e diz, Senhor, prepara o meu coração para ouvir tua voz. Desprepara o meu coração para ouvir o inimigo, porque o meu coração está tão pronto para ouvir a voz do inimigo, essa voz dura, essa voz aterrorizante, essa voz de morte, essa voz de destruição, essa voz dizendo que tudo vai acabar, e é uma mentira, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Alguém diz, Senhor, dá-me ouvidos para ouvir a tua voz. Dá-me um ouvido que ouve a voz mansa e suave. Fala para mim, isso não é assim. Quatro minutos para eu terminar. Eu quero terminar com esse ponto aqui. Antes de terminar com esse ponto, deixa eu fazer uma pequena recapitulação da aula. Desde o começo dessa aula eu venho falando sobre o privilégio de ouvir o que Deus já falou, o privilégio de plantar dentro de você o que Deus já falou, o privilégio de você até preparar o ouvido para ouvir a voz suave, porque o som da voz dele é uma voz suave. Só que todas essas coisas que eu falei são baseadas na seguinte premissa, de que Deus está falando com você. Só que tem um momento que Deus para de falar, e Ele retém a sua palavra. E talvez você nunca pensou sobre isso. Eu quero terminar a aula com isso hoje, porque tem um verso, e é João 16, 12. João 16, 12.
um dos versículos mais tristes da Bíblia. Vou te explicar por quê. Jesus está conversando com os discípulos, Jesus está falando um monte de coisas importantes para eles, antes de Jesus subir ao céu, antes dele voltar para o céu. E aí, depois de falar várias coisas, ele chega aqui no versículo 12 e diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem tolerar isso agora. Então, eu não vou dizer. Ainda tenho muito para dizer, mas não vou dizer. Isso me choca. Isso mexe comigo. Do tipo, Deus falou tudo o que Ele falou para mim até agora, e agora Ele chega para mim e fala assim: não vou falar mais do que eu ia falar. Eu falo: não, eu quero que você fale. Não, eu preciso que você me fale o resto. E Ele fala: não, você não está pronto. Seu ouvido só vai até aqui. Come on. Sabe quando Deus não nos fala porque nós não temos ouvidos para ouvir? Ele falou algumas coisas, a gente captou algumas coisas, e a gente pensa que aquilo é tudo. Não, Deus tem muito mais. Só que às vezes Deus pode não falar para julgar. Sabe quando homem gosta muito de fazer isso aqui que eu vou falar? Homem, né? Homem gosta de calar. E quando é que o homem cala? Quando ele fica com raiva. Quando ele chega aqui, ó. Já falei. Quer saber agora? Os homens estão olhando para mim, você sabe o que eu estou falando. E as mulheres também, porque quando o homem cala é porque ele, I don't care anymore. Você pode calar quando você não, eu já falei, mas como não tá tendo ouvidos, agora eu não vou falar mais. E Deus pode entrar em silêncio por causa disso também. Agora, uma das razões que Deus pode não falar é porque não estamos prontos para ouvir, não tem um ouvido para ouvir. Significa que Deus começa a nos negar, reter a sua palavra, aquilo que Ele poderia falar, Ele não fala. Eu queria dizer isso aqui. Quando Deus decide não falar, a gente precisa prestar atenção e perguntar para Ele por que Ele não está falando. Talvez porque não estamos buscando, talvez porque não temos fome, estamos sendo negligentes, e Ele está retendo de nós a sua preciosa palavra. Eu quero falar que coisas que Deus pode reter de nós. Em Malaquias 3:10, quando Deus está falando dos dízimos, e ele fala: trazei os dízimos à casa do tesouro, etc, etc. Mas eu não quero falar exatamente sobre o dízimo, eu quero falar sobre aquilo que Deus prometeu fazer no verso 10, que foi abrir as janelas do céu. Você já viu essa palavra? Trazer os dízimos e eu abrirei as janelas do céu. O que significa o quê? Que a janela estava fechada. Alguém já se perguntou? Que tem algumas janelas que Deus não abriu, e se eu fosse você, eu perguntava para Ele: mas por que você não abriu? Algumas janelas que eram supostas estar abertas, e Deus reteve. Ele reteve. E outra coisa que Deus pode fazer é não compartilhar os pensamentos dele, porque um pensamento de Deus muda a vida da gente, tá? E eu estou falando tudo isso para terminar com uma frase no final, mas eu quero ler o Salmo 139, verso 17, onde Davi está celebrando a quantidade de pensamentos de Deus. Deus é uma pessoa muito criativa, e Ele tem milhares de ideias e pensamentos tão disponíveis, que Davi fez a seguinte declaração no Salmo 139, verso 17: quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu contasse os teus pensamentos, eles seriam mais numerosos do que a areia. E o que Davi está dizendo é: eu só precisava de um pensamento seu, uma ideia sua, ia mudar a minha vida, uma palavra sua. E quando Deus não manda essa palavra, a minha vida não muda, ela permanece a mesma, porque o que muda a minha vida é uma palavra de Deus. E quando Deus me retém a sua palavra, sabe o que Ele está fazendo?
ele está me retendo o maior bem que ele poderia me dar. O maior bem que Deus pode negar a um homem é negar a sua palavra. Porque o que mais abençoa a vida de um ser humano é uma palavra de Deus. Exemplo, Pedro pescou a noite inteira, literalmente, não sei que hora ele foi pescar, mas ele pescou a noite inteira. De manhã, ele estava na praia, Jesus vem chegando, e Jesus diz a Pedro: pode voltar a pescar, apenas lance a rede à direita do barco, a ordem de Jesus para Pedro. E Pedro diz assim: eu pesquei a noite inteira, eu sou pescador, não se pesca essa hora do dia, mas sobre a tua palavra. Pedro entende que debaixo de uma palavra de Deus, tudo pode acontecer. E o maior bem que Deus pode nos negar não é dinheiro. O maior bem que Deus pode nos negar não é uma esposa, não é um marido, não é uma casa, não é saúde, não é mais anos de vida. O maior bem que Deus pode nos negar é uma palavra sua que ia mudar a nossa vida. Agora, se eu fosse você, eu virava para Deus na minha oração hoje à noite, perguntava para Ele assim: escuta, eu quero celebrar tudo que você já falou comigo, mas o que você está segurando? E por que você está segurando? O que eu não te agradei ao ponto de você não me dar a palavra que já poderia ter mudado a minha vida? Eu não sei você, mas eu faço essa oração. Quando eu ando aqui, eu falo com Deus: olha, eu estou grato, não me entenda mal. Eu estou grato por tudo que você já falou comigo, mas eu não vim aqui falar com isso, eu vim aqui falar sobre o que você não falou comigo. Eu quero conversar com você sobre o que você não falou comigo ainda, e eu quero saber por que você não falou. Aí Deus diz: tu quer saber mesmo? Bom, tu anda meio distraído, não está buscando como devia, está negligente, como é que tu quer que eu fale as coisas que eu... Não, eu quero ouvir o que o Senhor está guardando. Quem entendeu o que eu falei? Quem sabe aqui que tem algumas palavras que não chegaram até nós ainda? Tem algumas palavras de Deus que não chegaram na sua vida ainda. Porque no momento que ela chega, a tua vida muda. Come on, gente. No momento que uma palavra de Deus chega na vida da gente, a vida da gente muda naquele momento. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você foi solteira a vida inteira. Aí você está com 45 anos. Aí Deus chega assim e fala: chega na sua vida, você vai casar hoje. Acabou. Deus não quer saber de idade, Deus não quer saber de onde você veio, Deus não quer saber Quando Deus libera uma palavra, a sua vida muda. Por exemplo, você passou uma vida financeira quebrada a vida inteira, e Deus permitiu o inimigo roubar por causa dos pecados da família, e Deus permitiu uma série de coisas, e Deus está tolerando. Alguém diz comigo: Deus está tolerando. Sim, Deus é um Deus tolerante. Ele tolera o mal na nossa vida, Ele tolera por algumas razões que só Ele sabe. Só que chega um momento que Deus fala assim: chega, basta, muda essa situação agora. Se eu fosse você, eu clamava por uma palavra de Deus. Se eu fosse você, eu desejava uma palavra só de Deus, porque uma palavra só muda a minha vida. O último versículo dessa classe é esse aqui: enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou da sua destruição. Deus não precisa fazer nada mais do que nos mandar uma palavra para mudar a nossa situação. Ele pode fazer isso num culto, Ele pode fazer isso através de um profeta, mas Deus gostaria de fazer isso através do momento em que eu estou lendo a sua palavra. Quantas vezes Deus transforma a minha vida, na minha leitura bíblica, Ele me para num texto e diz assim: para aí, porque eu quero falar contigo. Queria convidar você a ficar de pé. Nosso compromisso é terminar às 9h30. E eu quero celebrar o privilégio de ter compartilhado com você esses pensamentos essa noite. Se alguém está grato pela palavra, eu queria que você abrisse as mãos aí onde você está e adorasse a Deus um minutinho e dissesse: obrigado mais uma vez por compartilhar comigo a tua coisa mais preciosa, que é o som da tua voz. E nessa noite mais uma vez tu falaste comigo, nessa noite mais uma vez
Tu me deixaste ouvir e entender o quanto Tu queres falar comigo, falar comigo, falar comigo. O Teu desejo é falar comigo, o Teu desejo é que eu ouça a Tua voz. Alguém clama e diz ao Senhor: desacostuma o meu ouvido de ouvir aquela voz aterrorizante do inimigo. Meu ouvido está tão acostumado a ouvir a ansiedade, ou a ouvir a precipitação, ou a ouvir a pressa, a correria, o medo, e eu quero me arrepender agora de ter ouvidos para ouvir essas coisas. Alguém disse para Deus: dá-me um ouvido que ouve aquela voz mansa e suave, aquela voz muitíssimo suave, a voz que atrai, a voz que cura, a voz que perdoa, a voz que aproxima as pessoas, a voz que traz paz, a voz que traz alegria, a voz que acalma o meu coração, a voz que acalma o meu espírito. Essa é a voz de Deus. Dá-me um coração para ouvir essa voz, dá-me um coração para captar essa voz, dá-me um coração também para amar o livro, amar o livro, amar o livro, amar o livro, e plantar o livro em mim, porque se eu plantar a raiz em mim, vai chegar um tempo em que ela vai florescer, e ela vai dar um fruto. Alguém diz: Deus, obrigado pela Tua palavra. Não há nada mais precioso que a Tua palavra. Nessa noite, nesse lugar, nesta casa, mais uma vez eu engrandeço e levanto a Tua palavra. Senhor, o mais precioso aqui não é a igreja, não é a religião, não é o pastor, não é o templo. O mais importante aqui é a palavra do Deus vivo, que sai da Tua boca. Senhor, o que Tu falas muda a nossa vida. Tu tens palavras de vida. Eu abençoo todas as vidas que estão aqui, para que voltem para casa com um grande amor pela Tua palavra, um grande amor pelo livro. Se você tiver um grande amor pelo livro, ele vai te fazer odiar a iniquidade. E alguém diz: eu quero odiar a iniquidade. Me dá ódio pelo pecado, me dá amor pela palavra, para que eu tenha ódio pelo pecado. Senhor, responde essas orações que nós fizemos essa noite. Abençoa mais uma vez os que estão em casa enfermos, renova o físico deles, Pai. Eu despeço o Teu povo que está aqui. Eu declaro que a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai, a preciosa comunhão do Espírito vai com todos nós. Mais uma quinta-feira. Eu abençoo sua sexta-feira de trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja.